Mulheres correm atrás de homens que usam estas técnicas de psicologia reversa. Ela vai te querer. Deixe-me te contar algo que vai mudar tudo o que você pensava saber sobre atração. Os caras que correm atrás das mulheres que elogiam constantemente, que deixam seu interesse dolorosamente óbvio, quase nunca são correspondidos. Mas os homens que entendem como a mente de uma mulher realmente funciona, eles fazem algo diferente. Eles criam espaço. Eles despertam a curiosidade. Eles a fazem sentir algo que ela não consegue explicar. E aqui está o que a maioria dos homens não percebe. Não se trata de joguinhos ou de ser frio. Trata-se de ativar padrões psicológicos que a fazem querer se aproximar de você. Eu já vi isso acontecer. Eu já senti isso acontecer comigo. E quando você entender esses princípios da psicologia reversa, você verá exatamente por que alguns homens se tornam magnéticos enquanto outros permanecem invisíveis. Primeiro ponto. Você responde à pergunta dela com uma pergunta que ela não esperava. Ela te pergunta algo simples. Talvez seja, o que você faz da vida? Ou como foi seu fim de semana? E em vez de dar a resposta direta que ela está esperando, você faz uma pausa. Então você diz algo como, por quê? Você está tentando descobrir se eu sou interessante o suficiente? Agora observe o que acontece com o rosto dela. Há uma pequena mudança. Uma faísca de surpresa misturada com diversão. A maioria dos homens se apressa em responder perguntas porque pensa que fornecer informações cria conexão. Eles entregam fatos como se estivessem preenchendo um formulário. Mas quando você responde com uma pergunta inesperada, você fez algo muito mais poderoso. Quebrou o roteiro que ela segue com todos os outros. De repente ela não está conduzindo uma entrevista, ela está em uma conversa que não consegue prever. E a imprevisibilidade é o que o cérebro dela não consegue parar de prestar atenção. Ela vai rir, ou resistir, ou se inclinar para frente, mas não vai desviar o olhar. Segundo ponto. Você trata os elogios dela como se fossem óbvios. Imagine o seguinte. Vocês estão conversando, e ela diz algo genuinamente gentil sobre você. Talvez ela mencione seu senso de humor, ou diga que é fácil conversar com você. Este é o momento em que a maioria dos caras se atrapalha. Eles ficam nervosos. Eles se esquivam com falsa modéstia, ou pior, eles a agradecem demais de uma forma que demonstra que estavam desesperados por aprovação. Mas você faz algo diferente. Você acena levemente com a cabeça, talvez sorria, e diz já ouvi isso antes ou simplesmente eu sei. Sem arrogância, apenas tranquilo. Como se você não estivesse surpreso com o seu próprio valor. Eis a psicologia que ela não reconhecerá conscientemente quando você aceita um elogio sem se abalar. Ou reagir de forma exagerada, você comunica que a atenção positiva é algo familiar para você. Que você não está desesperado para recebê-la. E isso causa um efeito estranho na percepção dela, faz com que ela acredite que você deve estar recebendo essa atenção de outras fontes. De repente ela não está apenas te elogiando, ela está competindo pela sua atenção com pessoas que nunca conheceu. O próximo passo dela será se esforçar mais para te impressionar, porque você sinalizou silenciosamente que impressioná-la exige esforço. A maioria dos homens implora por validação. Você age como se fosse o seu padrão. Terceiro ponto. Você encerra a conversa antes que ela esteja pronta. Vocês estão em uma cafeteria, em uma festa, ou talvez apenas trocando mensagens. O papo está fluindo. Ela está rindo, fazendo perguntas, claramente curtindo a conversa. E bem no auge dessa energia, não quando está diminuindo, mas quando está no seu ápice, você encerra a conversa. Ei, preciso ir, mas foi divertido. Vamos repetir. Ela pisca. Espera já? A conversa estava ficando boa. A maioria dos caras prolonga cada interação, até que ela perca o encanto. Eles têm tanto medo de perder o momento que o esgotam completamente. Mas você entende algo contraintuitivo? Ir embora cedo é um investimento, não uma retirada. Quando você sai no auge, ela fica com a sensação de bem-estar. A última lembrança que ela terá de você é a vontade de ter mais. Essa vontade se torna um ciclo na mente dela, uma pergunta que ela sempre se faz: por que ele não tentou ficar mais tempo? A resposta que o cérebro dela inventa é que você deve ter outras opções, outros lugares para ir, uma vida plena que não gira em torno dela. E isso a faz querer se tornar uma dessas opções. Isso só funciona se você acertar o momento certo, você não está abandonando. Uma conversa que está indo mal, está encerrando uma que está indo muito bem. Rapidinho. Se você é um dos poucos que realmente aplica o que aprende de apenas concordar com a cabeça, escreva ativo nos comentários. Assim eu sei quem está falando sério. Quarto ponto. Você percebe o que ela está escondendo, não o que está mostrando. Ela entra usando algo que claramente escolheu com cuidado. Ela se maquiou de uma certa maneira. Ela está apresentando a versão de si mesma que quer que você veja. A maioria dos caras morde a isca.
Eles elogiam o vestido, o cabelo, as coisas óbvias, você em vez disso olha para as mãos dela. Você percebe que ela tá mexendo no anel. Você diz, você parece um pouco nervosa hoje. O que está acontecendo? Os olhos dela se arregalam por um segundo, porque você acabou de enxergar além da apresentação e viu a pessoa por trás dela. Quando você reconhece o que ela está escondendo, em vez do que está exibindo, você sinaliza algo raro que está prestando atenção nela, não apenas na sua aparência. E isso desencadeia uma resposta poderosa. Ela se sente simultaneamente exposta e compreendida. Essa combinação é fascinante. Ela começará a se perguntar o que mais você vê, o que mais você notou que ela achava invisível. Ponto 5. Você pede a opinião dela sobre algo que não tem nada a ver com ela. Vocês estão conversando e de repente você muda de assunto. Ei, uma pergunta aleatória. Você acha que as pessoas realmente podem mudar depois dos 30? Ou a personalidade já está praticamente definida nessa idade? Não tem nada a ver com encontros, nada a ver com a aparência dela ou com a conexão de vocês. É apenas uma pergunta genuína que desperta sua curiosidade. A maioria dos caras mantém as conversas girando em torno dela porque acham que isso é lisonjeiro. Mas quando você pede a perspectiva dela sobre algo abstrato, algo que exige reflexão, você fez algo sutil, mas significativo. Você a tratou como uma pessoa com ideias, não apenas como alguém que você está tentando impressionar. Ela percebe e ela lhe dará uma resposta sincera, não uma ensaiada. Ponto 6. Você se lembra da coisa que ela mencionou uma vez e nunca mais tocou no assunto. 3 semanas atrás, ela comentou de passagem que a irmã estava passando por um momento difícil. Ela não se aprofundou no assunto. Mudou de assunto rapidamente. A maioria dos caras nem notaria, muito focados em manter a conversa leve. Mas hoje você pergunta, e aí, como está sua irmã? Você comentou que as coisas estavam complicadas. Observe a expressão dela. Há um lampejo de surpresa, depois algo mais suave. Você se lembrou. Não da paquera, não das coisas fáceis, daquilo que ela quase não disse. Isso funciona porque demonstra um tipo de atenção que a maioria dos homens nunca oferece. Você não estava apenas procurando oportunidades para responder, você estava realmente absorvendo quem ela é. E quando alguém se sente verdadeiramente visto, especialmente nos lugares onde se esconde, algo muda na forma como essa pessoa te vê. Ponto 7. Você discorda dela em algo pequeno e não se desculpa. Ela faz uma declaração. Talvez seja sobre um filme que ela adorou, um restaurante que ela considera essencial, ou uma opinião que ela defende com convicção. E você simplesmente diz, na verdade eu discordo, sem agressividade, sem tentar iniciar um debate, apenas com honestidade. A maioria dos homens trata as opiniões de uma mulher como objetos frágeis que precisam ser protegidos. Eles concordam com a cabeça, validam tudo com medo de que discordar signifique rejeição. Mas quando você defende calmamente um ponto de vista diferente sem precisar vencer ou convencer, você demonstra algo que ela raramente encontra. Um homem cuja identidade não se curva à aprovação dela. Essa estabilidade é atraente porque sinaliza que você não vai desmoronar sob pressão, você não vai se tornar outra pessoa só para mantê-la confortável. E paradoxalmente isso a faz se sentir mais segura com você. 8º ponto. Você permite que ela o veja sendo gentil com outra pessoa. Vocês estão jantando e o garçom comete um erro. Pedido errado. Longa espera. Algo frustrante. A maioria dos homens ignora ou fica discretamente irritada. Alguns tentam usar o momento para parecerem decisivos reclamando. Você sorri para o garçom. Não se preocupe, essas coisas acontecem. Leve o seu tempo. Ela observa isso. Ela guarda a informação num lugar que não vai mencionar. Eis o que você fez. Mostrou a ela quem você é quando não tem nada a ganhar. Gentileza direcionada a ela pode ser uma estratégia. Gentileza direcionada a uma estranha é caráter. E as mulheres estão sempre atentas a evidências de caráter, especialmente em momentos que você acha que não importam. Essa única interação diz a ela mais sobre como você a trataria em momentos difíceis do que qualquer promessa que você possa fazer. 9º ponto. Você fala sobre o seu futuro sem incluí-la nele. Você está compartilhando algo que te anima. Uma viagem que você está planejando. Um projeto que você está começando. Uma versão da sua vida que você está construindo. E enquanto você descreve, ela percebe algo. Ela não está na imagem. Não porque você a esteja excluindo. Você está genuinamente focado na sua própria trajetória. A maioria dos caras, quando se interessam, começa sutilmente a imaginar o futuro como um espaço que ela poderia preencher. A gente devia ir lá qualquer dia desses. Você ia adorar isso. Todo o plano se transforma em uma apresentação. Mas quando o seu futuro parece completo sem ela, algo muda. Ela começa a se imaginar nele sozinha. Começa a se perguntar onde se encaixaria, se é que se encaixa em algum lugar. E essa dúvida se transforma em desejo. Você não lhe vendeu um lugar, você a fez querer conquistá-lo. 10º ponto. Você responde à vulnerabilidade dela com calma, em vez de pânico.
Ela lhe conta algo real. Talvez esteja com medo de alguma decisão que tomou. Talvez admita que está com dificuldades, a voz dela fica mais baixa. Ela está testando o terreno para ver se você consegue lidar com quem ela realmente é. A maioria dos homens entra em pânico quando as mulheres mostram fragilidade. Eles correm para consertar, para tranquilizar, para preencher o silêncio com soluções. Tratam a vulnerabilidade dela como um problema a ser resolvido, em vez de um momento para testemunhar. Você permanece imóvel, você não se abala. Você diz algo como: isso parece pesado, do que você acha que precisa agora? E então você espera. O que você comunicou é profundo, a escuridão dela não o desestabiliza. As dificuldades dela não te levam a entrar em modo de resgate nem de fuga. Você pode simplesmente estar presente com o que é verdadeiro. Isso é algo que as mulheres quase nunca encontram, um homem que consegue criar um espaço seguro sem tentar mudar o que está acontecendo. E quando ela sentir isso com você, ela continuará voltando para o único lugar que lhe pareceu seguro o suficiente para ser real. Ponto 11. Você dá a ela um apelido que só você usa. Acontece naturalmente, quase sem pensar. Algo que ela faz ou diz desperta isso. E você a chama por um apelido que ninguém mais usa. Não um apelido genérico, mas algo específico de um momento que vocês compartilharam. Talvez ela tenha contado uma história sobre ter se perdido uma vez, e agora ela é a navegadora. Talvez ela tenha o hábito de explicar demais as coisas, e você começa a chamá-la de professora com um leve sorriso. Ela vai revirar os olhos. Ela pode fingir estar irritada, mas observe como ela rapidamente começa a reagir. Observe como o rosto dela muda quando você usa esse apelido. Vocês criaram uma linguagem particular entre vocês dois, um pequeno mundo que existe apenas nas interações de vocês. E essa exclusividade faz algo poderoso, faz com que ela se sinta escolhida de uma forma que elogios jamais conseguiriam. Ponto 12. Você diz a ela que ela está errada sobre si mesma. Ela diz algo depreciativo sobre quem ela é. Eu não sou lá muito interessante, ou eu sou meio desorganizada, ou eu não sou o tipo de pessoa que os caras costumam gostar. Ela está tentando te convencer, talvez. Ou ela realmente acredita nisso. De qualquer forma, a maioria dos homens morde a isca e corre para tranquilizá-la. Você não. Você olha para ela e diz: isso não é verdade, e eu acho que você sabe disso. Sem longas explicações, sem tentativas desesperadas de convencê-la. Apenas uma recusa calma em aceitar a imagem depreciada que ela tem de si mesma. Eis o que acontece na mente dela. De repente ela precisa conciliar a sua própria narrativa com a de alguém que não aceita. E quando você tem uma imagem melhor dela do que ela tem de si mesma, sem implorar para que ela veja, ela começa a se perguntar se talvez você veja algo que ela não percebeu. Sua certeza se torna um espelho no qual ela se olha constantemente. Ponto 13. Você mantém uma distância física entre vocês quando ela espera proximidade, o momento está se intensificando. Você consegue sentir a tensão. Ela se inclina levemente. O ar entre vocês fica carregado. É aqui que a maioria dos caras diminui a distância. Eles se aproximam dela, ansiosos para intensificar o contato antes que a oportunidade acabe. Você permanece exatamente onde está, sem frieza, sem distância. Apenas sem pressa, você mantém contato visual, você deixa a atenção se estender. Você não se apressa em preencher o espaço entre seus corpos com contato. Ela sente isso, sua mente começa a trabalhar. Por que ele não se aproxima? Ele não quer. E essa pergunta, essa pequena incerteza, cria mais calor do que qualquer avanço físico poderia. Você tornou o próprio espaço magnético. Quando finalmente diminui a distância, não parecerá que você estava perseguindo o momento. Parecerá que você o permitiu chegar. Ponto 14. Você pede a ela para explicar algo que você já entende. Ela menciona algo sobre o qual tem conhecimento. Talvez seja seu trabalho, ou um hobby, ou um assunto pelo qual ela é claramente apaixonada. Você sabe o suficiente sobre isso para se sair bem. Você poderia entrar na conversa com a sua perspectiva, mostrar que está no mesmo nível que ela. Em vez disso, você diz: não sei muito sobre isso, me conta como funciona. Os olhos dela brilham. Ela começa a explicar, animada, empolgada, para compartilhar algo que importa para ela. E você escuta. Escuta de verdade. Você faz perguntas complementares. Você a deixa ser a especialista. A maioria dos homens está tão ocupada, provando a própria competência que se esquece de como é bom ter curiosidade genuína sobre outra pessoa. Quando você permite que ela te ensine algo, mesmo algo que você entenda parcialmente, você lhe dá um presente que a maioria das pessoas nunca recebe, a experiência de ser fascinante para alguém. Ela vai associar esse sentimento a você. 15 pontos. Você admite uma falha antes que ela descubra. Vocês estão conversando e você menciona casualmente algo pouco lisonjeiro sobre si mesmo.
Talvez você seja péssimo com direções. Talvez você tenha o hábito de se atrasar. Talvez você ainda esteja descobrindo alguma parte da sua vida que a maioria dos caras esconderia. Você não demonstra vergonha disso. Você simplesmente menciona, quase como se estivesse dando de ombros. Eis a psicologia reversa em ação. Quando você revela uma fraqueza por conta própria, neutraliza o poder dela. Ela não pode usá-la contra você porque você já a reconheceu. Mas, mais importante, você demonstrou uma autoconsciência radical. A capacidade de se enxergar com clareza sem desmoronar. Esse tipo de honestidade sinaliza força, não fraqueza. E a faz se perguntar o que mais você se sente seguro o suficiente para revelar. Vulnerabilidade oferecida livremente é infinitamente mais atraente do que vulnerabilidade exposta acidentalmente. Se você ainda está aqui, seu cérebro já está lhe dizendo que isso é útil. Confirme com um like. Depois inscreva-se e toque no sininho para estar sempre presente quando a próxima aula for ao ar. Ponto 16. Você faz uma pausa antes de responder às perguntas mais importantes dela. Ela pergunta algo que importa. Talvez seja o que você está procurando, ou onde você acha que isso vai dar, ou o que você realmente pensa de mim. A pergunta paira no ar. A maioria dos caras se apressa em preencher o silêncio com respostas ensaiadas, nervosos demais para deixar o momento respirar. Você faz uma pausa. 2 segundos, 3. Você deixa o peso da pergunta dela realmente te atingir antes de responder. Essa pausa faz várias coisas ao mesmo tempo. Mostra a ela que você a está levando a sério, que a pergunta dela merece reflexão genuína, não uma resposta automática. Sinaliza que você não está desesperado para dar a resposta que ela quer ouvir. Cria uma tensão que faz com que o que você disser em seguida tenha o dobro do impacto. Suas palavras se tornam deliberadas, escolhidas. Isso é mais poderoso do que qualquer resposta perfeitamente elaborada dada no piloto automático. Ponto 17. Você demonstra entusiasmo por algo que não a inclui. Você menciona uma viagem de fim de semana que fará com velhos amigos. Seus olhos brilham ao falar sobre isso. A energia na sua voz muda. Você está genuinamente animado. E ela não faz parte do plano. A maioria dos caras, quando se interessa por alguém, começa a diminuir o entusiasmo por tudo mais. Suas vidas se reorganizam silenciosamente em torno da presença dela. Cada coisa empolgante se torna uma oportunidade para incluí-la, mas quando ela vê você entusiasmado com algo que não tem nada a ver com ela encontra um homem com uma existência plena. Uma vida que gera sua própria alegria. E isso é profundamente atraente porque sinaliza que você não depende dela para tornar as coisas interessantes. Ela precisa conquistar um lugar nessa vida, em vez de recebê-lo de bandeja. Sua independência se torna algo que ela deseja ter por perto, justamente porque você não a oferece de graça. Ponto 18. Você a deixa ver você recusar algo que queria, há uma oportunidade à sua frente, algo que você clamamente deseja. Uma promoção, uma chance, uma oferta que a maioria das pessoas aceitaria sem hesitar, e você a recusa. Não porque você não possa tê-la, porque não se alinha com algo mais profundo. Ela observa isso acontecer. Talvez você conte a ela depois. A questão é, ela vê você escolher a integridade em vez da aquisição. Esse momento transforma a maneira como ela o percebe. A maioria das pessoas corre atrás do que quer, independentemente do custo. Mas quando você demonstra a capacidade de recusar algo tentador, porque não se encaixa nos seus valores, você revela um tipo de bússola interna cada vez mais rara. Ela começa a confiar nas suas escolhas de uma forma diferente, porque se você consegue se afastar disso, também não vai se agarrar a ela por desespero. Sua presença na vida dela se torna significativa justamente porque ela sabe que você poderia ir embora. Você fica porque escolhe ficar, não porque precisa. Ponto 19. Você diz a ela exatamente o que está fazendo e por quê. É aqui que tudo se inverte. A maioria dos caras que usam princípios psicológicos tenta escondê-los. Eles acham que a mágica só funciona se ela não perceber as artimanhas. Mas você diz claramente, não estou respondendo suas mensagens imediatamente porque não quero parecer muito disponível. Sei que é um jogo, mas estou jogando mesmo assim porque gosto de você de verdade e não quero estragar tudo. O queixo dela cai um pouco. Espera aí, você acabou de admitir isso? Essa transparência radical faz algo que nenhuma manipulação consegue. Ao nomear o jogo você sai dele. Você se torna alguém que entende a dinâmica, mas se recusa a se esconder atrás dela. E esse nível de honestidade cria uma intimidade que todos os truques psicológicos combinados não conseguem produzir. Ela não está mais tentando te decifrar. Ela está com alguém que mostrou exatamente quem é. Isso exige mais coragem do que qualquer estratégia, e ela sente isso imediatamente. Ponto 20. Você para de tentar convencê-la de qualquer coisa. Você apresentou seus argumentos, você se mostrou presente, foi você mesmo, ofereceu o que tinha,
E agora você simplesmente para de insistir. Você não argumenta sobre o seu próprio valor. Você não corre atrás da atenção dela quando ela se dispersa. Você não se adapta para se tornar o que você acha que ela quer. Você simplesmente existe. Tranquilo em quem você é, aberto à conexão, mas não dependente dela. Essa é a inversão fundamental que engloba todas as outras. Porque, quando você para de tentar convencê-la, algo estranho acontece, ela começa a se convencer. Cada qualidade sua se torna algo que ela descobriu, em vez de algo que você vendeu. Cada momento de conexão parece uma escolha dela em vez de uma manipulação sua. E as escolhas que fazemos são aquelas com as quais nos comprometemos mais profundamente. Você não a persuadiu a te querer, você criou o espaço para que ela percebesse que já te quer. O que a maioria dos homens não percebe é que quando você para de correr atrás, de tentar convencer e de forçar resultados, a atração nem sempre se manifesta da maneira esperada. Ela não se anuncia. Não surge de repente. Muitas vezes, ela se esconde. Às vezes o interesse não se parece com entusiasmo, parece com contenção, com hesitação, com alguém recuando o suficiente para se proteger de sentir demais, rápido demais. E se você não entender essa diferença, vai interpretar tudo errado. É que muitos homens se confundem, porque no momento em que você para de tentar conquistá-la, os sinais mudam, eles ficam mais silenciosos, mais sutis, mais fáceis de ignorar e mais fáceis de serem interpretados erroneamente como desinteresse. O próximo vídeo explica exatamente como as mulheres se comportam quando a atração existe, mas elas estão ativamente tentando não demonstrar. Lá, os pequenos sinais, as contradições e os padrões que revelam o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Se você já teve a sensação de que havia algo ali, mas não conseguia entender por que ela estava se contendo, é aí que as coisas começam a fazer sentido.